tarde. A crise dos refugiados. A polícia investiga ataques contra venezuelanos em Roraima. Uma criança de 3 anos está entre os feridos. O Rio convoca 17 mil policiais. E anuncia o esquema de segurança para o carnaval. Preso Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro José Dirceu. Ele foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. O comércio sai do negativo e fecha 2017 em alta depois de 2 anos. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova o orçamento e destrava as contas do governo Trump. Homens na mira. Em Minas, a campanha de vacinação contra a febre amarela procura o público masculino. O motivo? Quase 90% dos infectados pelo vírus são homens. E a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Pela primeira vez em 11 anos, as Coreias do Sul e do Norte desfilam sob uma só bandeira. O Jornal Hoje está começando. Nós começamos essa edição com uma notícia sobre a febre amarela. De cada 100 casos confirmados da doença no Brasil, 87 são em homens. E o motivo não é uma preferência do mosquito, não, né? Não. Segundo o governo de Minas, onde esse índice é ainda mais alto, o motivo é que nós, homens, não procuramos orientação médica. Para aumentar a proteção ao público masculino, algumas cidades mineiras começaram uma caça aos homens. A reportagem é do Ismar Madeira. No desembarque dos ônibus, lá está a enfermeira. Só assim para o Antônio não escapar. Porque é um lugar que o pessoal, todo mundo está passando, né? Eles são o principal alvo desta campanha em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. É que 87% dos casos confirmados de febre amarela no Brasil ocorreram em homens. E em Minas Gerais, estado com o maior número de mortes neste ano, 92% dos infectados são do sexo masculino. Nós mulheres temos mais cuidado, vamos mais ao médico e os homens nem tanto. Se vacinam menos, se recusam. O homem tem essa mania de achar que é durão, né? Ah, não precisa disso não e tal, acaba acontecendo, né? Numa pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, mais da metade dos entrevistados disseram que não buscaram os serviços de saúde porque nunca precisaram. E 64% não atualizaram os cartões de vacina. Eu não lembro se fui vacinado, por isso estou aqui vacinando. Além de não se vacinarem, muitos homens estão mais expostos à febre amarela por causa do trabalho em áreas rurais. Os profissionais de saúde estão levando o alerta aonde quer que esses homens estejam. Até em bares e restaurantes. É assim em Ribeirão das Neves, também na região metropolitana de BH. Já tomou a vacina contra a febre amarela? Não. O Rafael aproveitou. Estou com a viagem marcada essa semana, então pra gente, questão de prevenção, está sendo bem útil, né? Mas atenção, porque a vacina leva 10 dias para imunizar uma pessoa. A abordagem nos lugares onde eles estão mais descontraídos facilita. Não tem problema que estejam até assim, suando a camisa. As contraindicações da vacina são contraindicações específicas, principalmente os pacientes imunossuprimidos, ou por doença ou por medicamentos. Então são contraindicações muito específicas. O fato de estarem praticando atividade física ou de estarem ingerindo bebida alcoólica não é contraindicação para vacinação. O Elias estava jogando basquete. Se a enfermeira não tivesse vindo até aqui, vacina estava longe dos planos. Tenho medo daquela agulhinha ali. Mas foi fácil, olha aí. Não doeu nada. Tô imunizado, graças a Deus, bem suave. Aconselho todo mundo a tomar, hein? Aqui, ó. Valeu! Boa, Elias. Mosquito não escolhe gênero, então todo mundo tem que se vacinar, né? Certo. Olha, quase 500 macacos morreram vítimas de febre amarela de julho até agora, segundo o Ministério da Saúde. Em São Paulo, um centro da prefeitura está blindando os macacos sadios contra o mosquito. Como isso funciona? É o que o repórter Jean Halp explica agora. Com dificuldades para respirar e já sem conseguir fazer qualquer movimento, o bugio adulto lutou contra a febre amarela. Mas horas depois, perdeu a batalha. Foi só um entre dezenas de casos que chegaram ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres da Prefeitura de São Paulo. O local recebe animais encontrados na cidade, saudáveis, doentes ou mortos.
Nos últimos meses, as atenções se voltaram para os macacos. A gente recebe em torno de 3 a, dependendo do dia, 8 macacos por dia e grande parte deles já chegam mortos. Antes a gente recebia 1 por semana, 1 por mês, né? Nem sempre o animal chegava morto, então a gente não precisava parar nossas atividades para especificamente atender a febre amarela. Né? De outubro para cá, quando foi confirmada a primeira morte de macaco por febre amarela na cidade, o centro já recebeu 296 macacos. Dos que chegaram, 110 morreram com a doença. O bugio é a espécie mais sensível. Já macacos prego e saguis costumam resistir ao vírus, que é transmitido por 2 tipos de mosquitos, o haemagogos e os sabetes, os mesmos que também picam os seres humanos e transmitem a febre amarela silvestre. Até o ano passado, todos os macacos que chegavam ao centro eram soltos, voltavam para a natureza depois de recuperados. Esse procedimento mudou por causa da febre amarela. Nenhum deles saiu daqui desde que começou o surto da doença no estado. O prédio dos primatas, o ambiente onde eles ficam, foi adaptado, praticamente embrulhado por uma grande tela para impedir a entrada de mosquitos. Em humanos, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram notificados 1.286 casos de febre amarela no Brasil, sendo que 353 foram confirmados. E 98 pessoas morreram por causa da doença. As campanhas para a imunização com as doses fracionadas da vacina já começaram em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Na Bahia, a campanha começa no dia 19. A bióloga lembra da importância dos macacos para o controle da febre amarela. É importante a gente manter esses animais vivos e saudáveis para tentar reintroduzir eles nessas áreas que a gente não tem mais bugio. É isso, gente. E para reforçar, os macacos não transmitem a doença para os humanos. Como nós mostramos, eles também são vítimas. A polícia de Roraima está investigando ataques a imigrantes venezuelanos em Boa Vista. Uma criança de 3 anos está entre os feridos. A reportagem é de Érica Figueiredo. Esta casa, onde vivem 31 venezuelanos, foi atingida por uma bomba caseira. Na madrugada de segunda-feira, as câmeras de segurança registraram um homem perto do muro. Ele acendeu fogo, arremessou para dentro da residência e fugiu pouco depois. Uma mulher sofreu queimaduras de 2º grau no rosto, pescoço e costas. Estava acostada em minha rede dormindo e quando despertei porque já haviam jogado fogo em mim. Estava todo prendido, com muito fogo. Estava queimando meu cabelo, minha cara, tudo. Na quinta-feira, também de madrugada, outro ataque contra a casa de uma família de imigrantes venezuelanos. Eles acreditam que o incêndio foi criminoso. Pai e filha de 3 anos tiveram queimaduras no corpo. A tia da criança conta que o socorro foi lento. Vocês levaram a criança como? Em bicicleta. E a minha irmã em bicicleta. A criança continua internada com queimaduras de 2º grau. A Polícia Civil de Roraima investiga 2 suspeitos, um brasileiro e um venezuelano, e não descarta a hipótese de que os casos sejam motivados por xenofobia, que é a discriminação a estrangeiros. A Prefeitura de Boa Vista calcula que 40 mil venezuelanos vivem na capital. Em janeiro deste ano, mais de 15 mil pediram para entrar no Brasil pela fronteira de Roraima com a Venezuela. Eles fogem do desemprego e da falta de comida. Vim de meu país para procurar uma vida melhor, para conseguir trabalho para ajudar minha família lá em Venezuela. Mas não esperava que me passara este acontecimento comigo. Ontem, uma comitiva de ministros esteve em Boa Vista e anunciou ações para lidar com a intensa imigração. Nas próximas semanas, começa um censo para saber o número exato de venezuelanos em Roraima. O governo federal quer começar em 90 dias um plano piloto para levar venezuelanos a outros estados do país. O irmão do ex-ministro José Dirceu foi preso hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva foi condenado em 2ª instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A reportagem é do Dirceu Martins. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva chegou às 9 da manhã ao Instituto Médico Legal de Ribeirão Preto para fazer exame de corpo de delito. 5 minutos depois, saiu sem falar com os jornalistas.
Não tem nada para dizer em sua defesa? Nada. O irmão do ex-ministro José Dirceu foi levado para a sede da Polícia Federal e deve seguir para o Paraná. Luiz Eduardo foi preso às 6 da manhã na casa dele, num bairro nobre de Ribeirão Preto. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 2015, quando chegou a ser preso. Luiz recorreu, mas em setembro do ano passado, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena para 10 anos, 6 meses e 23 dias de prisão. Ele entrou com um novo recurso, um embargo no próprio TRF4, mas perdeu de novo e ontem a Justiça expediu o mandado de prisão. José Dirceu também foi condenado em segunda instância no mesmo processo, mas o pedido de embargo dele ainda não foi julgado pelo TRF4. Luiz Eduardo era sócio de José Dirceu na JD Consultoria. Os dois foram acusados de participar de um esquema de fraudes na Petrobras em contratos com empresas terceirizadas. Segundo o Ministério Público, Luiz Eduardo atuava como auxiliar de José Dirceu no recebimento de propinas e lavagem de dinheiro. O irmão do ex-ministro admitiu à Polícia Federal que recebia R$30 mil por mês em dinheiro. A defesa de Luiz Eduardo vai entrar com um pedido para que ele possa cumprir a pena perto de Ribeirão Preto. Júlio César dos Santos, que foi condenado na mesma ação, também foi preso hoje para começar a cumprir a pena. Júlio era sócio minoritário da JD Consultoria. Com a prisão do deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, ontem subiu para 4 o número de deputados federais presos no exercício do mandato. Até agora, só um deles foi cassado. A reportagem é da Zileide Silva. O deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, está preso desde ontem em Porto Alegre e não quer ficar lá não. Quer vir para a Papuda Penitenciária de Brasília. Nada a ver com gostar mais de uma ou outra cidade. Mesmo preso, ele quer continuar trabalhando na Câmara. Apenas dormiria na cadeia e mantendo todos os direitos de parlamentar, que não são poucos. Além do salário de quase R$34 mil, ele tem direito à cota parlamentar, R$40 mil. A verba de gabinete, R$102 mil e auxílio moradia, R$4.200. Assim que o deputado foi preso, o advogado dele informou que vai pedir a transferência para que ele possa trabalhar de dia na Câmara e à noite ir para a Papuda. Decisão que não é da Câmara. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o condenou a 5 anos e 3 meses por fraude e dispensa de licitação, é que vai decidir quando ele começa a cumprir o regime semiaberto e se poderá voltar a dar expediente por aqui. Situação que não é novidade na Câmara. João Rodrigues é o 4º deputado preso no exercício do mandato desde 1988, quando a atual Constituição foi promulgada. O primeiro foi Natan Donadon, preso em 2013 em regime fechado e o único que teve o mandato cassado até agora. O segundo foi Celso Jacob, do PMDB, em junho do ano passado. Durante 5 meses, ele fez exatamente o que João Rodrigues quer fazer agora: expediente na Câmara durante o dia, prisão à noite. Essa jornada foi proibida quando ele foi flagrado. No Palácio do Jaburu, com o ex-deputado Valdemar Costa Neto, um dos caciques do PR, que foi preso no escândalo do mensalão do PT. Temer pediu o apoio do partido à reforma da Previdência. Nós vamos ao vivo a Brasília falar com Andréa Sadi, que tem as informações. Andréa, estava na agenda, não? Não estava não, Sandra. Boa tarde para você, Doni, boa tarde a todos. Não estava na agenda e a agenda também não foi atualizada após este encontro ocorrer ontem lá no Palácio do Jaburu entre o presidente Michel Temer e Valdemar Costa Neto. Este encontro foi para discutir cargos, o Ministério dos Transportes, hoje nas mãos do PR, ocupado pelo ministro Maurício Quintela. Mas Maurício Quintela vai deixar o cargo em março para concorrer às eleições. Então, Valdemar
quer a garantia de que o PR vai continuar comandando o Ministério. Em troca, o partido promete apoio à reforma da Previdência. O Palácio do Planalto, procurado por nós, confirma que a troca ministerial foi o tema deste encontro entre o presidente Michel Temer e Valdemar Costa Neto, mas diz que nada foi decidido e que as conversas continuam após o Carnaval. Sandra e Dori. Ok, André, obrigada. O comércio voltou a respirar em 2017. As vendas no ano passado aumentaram 2%. O IBGE começou a medir o desempenho do setor em 2001. Esse gráfico aqui mostra o que aconteceu de lá para cá. Durante 11 anos destacados em amarelo aqui no gráfico, todo esse período, as vendas no varejo tiveram crescimento, que chegou até a passar dos 10%. Desde 2012, a velocidade vinha sendo reduzida e chegou a ter 2 anos muito negativos, 2015 e 2016. O resultado divulgado hoje, esses 2% de crescimento em 2017, esse resultado ainda não é suficiente para recuperar todo o terreno perdido, mas representa uma reversão. É o primeiro crescimento depois dos 2 piores anos da história dos dados do comércio brasileiro. Vamos ver mais detalhes na reportagem da Lília Teles. Rosane comprou geladeira e fogão no ano passado. Está de volta à loja procurando uma mesa nova. É preço. Por os preços e eu também estou precisando, né? Então não tem jeito. Consumidores como Rosane ajudaram a aquecer as vendas do comércio varejista em 2017. O setor de móveis e eletrodomésticos foi o que mais cresceu. As vendas de combustíveis tiveram um desempenho negativo. Caíram pelo 3º ano consecutivo. Mas a maioria dos setores pesquisados fechou no azul. Dos 8 segmentos, 5 registraram índices positivos. O setor de tecidos, vestuários e calçados foi o segundo entre os itens que fecharam o ano em alta. A venda de alimentos também ajudou o comércio varejista. Segundo o IBGE, os fatores que mais contribuíram para o aumento das vendas do comércio varejista foram a liberação do FGTS, a recuperação mesmo tímida da economia, com aumento pequeno do número de vagas de trabalho e a redução dos juros, que criaram facilidades para os consumidores. É em busca de uma melhor forma de pagamento que o Luiz Carlos já rodou 7 lojas procurando uma máquina de lavar que caiba no orçamento. No ano passado, ele também ajudou a alavancar o comércio. Comprei 2 TV, uma de 49 polegadas e uma de 50 polegadas. A forma de pagamento está muito boa, né? Quando começa a aumentar a quantidade de vezes, aí você começa a pensar em comprar. Os juros menor e quantidade de vezes. Isso atrai muito a gente. As vendas em 2017 cresceram, mas não o suficiente para recompor as perdas. O comércio vendeu em dezembro do ano passado 9,8% abaixo do recorde histórico registrado em outubro de 2014. A avaliação é que o varejo em 2017 iniciou um processo de recuperação, mas essa recuperação vai ser lenta. Ela vai ser sujeita a solavancos, a oscilações ao longo de 2018. Claro que essa recuperação depende principalmente da recuperação do mercado de trabalho como um todo. 17 mil policiais foram escalados para o esquema de segurança do Carnaval este ano no estado do Rio. A operação vai até quarta-feira de cinzas e a gente vai conversar agora com a repórter Flávia Januzzi, que já está lá no Sambódromo. Flávia, boa tarde para você. Essa operação já está nas ruas? Já começou ou não? Boa tarde, Sandra. Olha, esse esquema especial começou hoje e prevê uma ação integrada com outras forças de segurança, como a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Aqui, a área da Cidade Nova, onde está localizado o Sambódromo, vai receber atenção especial à noite e também de madrugada. E em locais de grande concentração, como os desfiles das escolas de samba, o policiamento vai ser a pé. Só para os blocos mais populares serão 2.100 policiais. Segundo a PM, esse esquema não vai afetar a rotina e o policiamento em outras áreas da cidade. Ontem, mais uma pessoa foi baleada numa tentativa de assalto. Bandidos que tentavam roubar um carro começaram a atirar quando viram a polícia no Grajaú, bairro residencial da Zona Norte do Rio. A psicóloga Maria Luísa Panza Bruno, de 37 anos, foi atingida na barriga e a bala ficou alojada na coluna. O estado de saúde dela é estável. Doni, Sandra.
Ok, Flávia, muito obrigada. A Prefeitura de São Paulo decidiu hoje que não vai mais usar câmeras particulares no monitoramento dos blocos de carnaval. A decisão foi depois da morte de Lucas da Silva no domingo. O estudante levou uma descarga elétrica depois de encostar num poste que tinha câmeras da GWA Systems. A Prefeitura contratou a empresa Dream Factory para organizar o Carnaval de Rua de São Paulo. A Dream Factory, por sua vez, terceirizou as câmeras para a GWA. Depois da morte de Lucas, a Prefeitura multou a Dream Factory e hoje anunciou que vai retirar todas as câmeras da GWA das ruas. O monitoramento do Carnaval de Rua será feito pelas câmeras da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana e da Companhia de Engenharia de Trânsito. O desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo começa hoje no AMB. Então a gente vai para lá com a Janaína Lepre, que já está posicionada. Janaína, boa tarde para você. A lua hoje está forte aí, hein? Nossa, tá muito, viu, Sandra? Olha, um sol para cada um, né? Como diriam, muito calor aqui no Sambódromo do AMB, também hora do almoço, então talvez por isso a concentração esteja bem tranquila, não tem aquele corre-corre de última hora, até porque os desfiles estão previstos para começar às 11 horas e 15 minutos da noite. Não dá tempo mais de fazer muita coisa não, né? Só os ajustes mesmo, aqueles últimos ajustes, porque já tá tudo prontinho. A gente está bem perto, olha, do carro abre-alas, da primeira escola a desfilar hoje, uma estreante no Grupo Especial, que é a Independente Tricolor. E só de olhar o carro já dá para saber do que eles vão falar, né? Porque tá lá o José Mojica Marins, o Zé do Caixão, a escola que vai trazer os filmes de terror para a avenida, para tentar seguir aí pelo Grupo Especial. Primeiro ano de muitos, eles dizem aqui. Bom, para hoje tem ingresso só em alguns setores e para amanhã só nos camarotes. Vamos ver agora, então, um pouquinho do enredo de cada uma das 7 escolas que desfilam essa noite. Hoje o bicho vai pegar! A Independente Tricolor estreia no Grupo Especial com um enredo arrepiante. Vai falar de monstros e filmes de terror. Em seguida, a Unidos do Peruche comemora os 80 anos de Martinho da Vila. Tem um grupo de amigos que vão fazer uma opção de coisas aí neste ano, mas eu acho que nada vai superar a homenagem do Peruche. A Acadêmicos do Tucuruvi, que perdeu 90% das fantasias no incêndio no mês passado, faz o desfile da superação, com um enredo sobre museus. A Mancha Verde canta a amizade com uma homenagem ao grupo Fundo de Quintal. Estamos recebendo o melhor presente que nós poderíamos receber. Tudo dizer para o público. Obrigado. São José, venha me valer. E em busca do bicampeonato, a Acadêmicos do Tatuapé vai falar das belezas e da cultura do Maranhão. A Rosas de Ouro aposta nas histórias de caminhoneiros para conquistar o título após um jejum de 8 anos. E para encerrar a primeira noite de desfiles, a Tom Maior vai levar para a avenida uma mulher super importante para a história do Brasil, a Imperatriz Leopoldina. Tá aí, bom, vamos ver a previsão do tempo agora para todo o Brasil, começando pelo desfile das escolas de samba de São Paulo. Eliana Marques, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada, boa tarde Doni, boa tarde Sandra, boa tarde a todos. Pois olha, a previsão está favorável aí para as escolas de samba aqui de São Paulo, não deve chover do início até o fim dos desfiles que começam hoje à noite. E a temperatura vai ficar em torno dos 23, 22 graus no Sambódromo Paulista, então gostoso também, né, porque nem calor demais, nem frio demais. Agora, no fim da tarde de hoje, não se descartam aí pancadas de chuva aqui na cidade de São Paulo, também em todo o estado. É uma chuva isolada, como os meteorologistas dizem, né? Ou seja, aquela chuva que não cai para todo mundo, não. Vai num bairro, não vai no outro, mas pode ser forte, apesar de rápida. E como a gente vê aqui no nosso mapa, né? Quase todo verde significa que tem previsão de chuva agora à tarde em praticamente todo o Brasil. Agora só tem 2 áreas amarelinhas, inclusive ali, né, na Bahia.
É bem pequenininha essa área. Pequenininha, exatamente. Isso significa que só nesses lugares faz sol o tempo todo, é isso? É isso aí, que vai ser uma sexta-feira de sol, de calor, de tempo firme, sem chuva, somente aqui, olha, Roraima, norte do Amazonas, um pedacinho do noroeste do Pará e essa área que a Sandra chamou a atenção, pega Sergipe e um pedacinho do extremo norte da Bahia, nem inclui o recôncavo baiano, daqui a pouco eu falo de Salvador. Agora, onde a gente vê esse colorido mais forte aqui, um aglomerado de nuvens de tempestade, aí a gente pega aqui leste do Pará, pega também parte do Maranhão, do Piauí, da Bahia e o Tocantins. Essa região é onde o tempo está pior hoje, com risco maior de temporal. E as temperaturas? Bom, temperaturas, olha, com exceção de Brasília, que é a única capital que deve ficar com máxima abaixo dos 30 graus, está vendo aqui, 29, todas as outras capitais passando dos 30 graus, muito mais quente que isso. Destaque para a liderança de Porto Alegre, com 35 graus, Manaus com 34, Teresina com 32 graus hoje. Boa Vista e Aracaju estão naquela área de tempo firme, são as únicas capitais do país sem previsão de chuva. Agora, no Recife pode chover bastante, já choveu de manhã, mesmo assim está abafado, olha, a máxima de 30 graus. Em Florianópolis, pancadas de chuva e calorão de 33 graus. E no Rio de Janeiro, essa chuva aqui que a gente vê é finzinho da tarde, noite e bem quente por lá também. 36 graus de máxima hoje, amanhã 39 no Rio. Bom, e agora eu termino então falando de Salvador. Daqui a pouquinho, a partir das 3 horas da tarde, tem mais festa por lá, com possibilidade de chuva. A gente vê aqui 60% de chance de chuva, mas essa chuva não deve atrapalhar a folia. É rápida e a máxima por lá está em 31 graus. À noite já não chove e temperatura na casa dos 25. Então é para lá que a gente vai agora. Salvador já tem carnaval. A abertura foi ontem, como mostra o repórter Mauro Anchieta. Cláudia Leite se encarregou de abrir a festa, puxando milhares de foliões no circuito à beira-mar. Eu fico aqui até terça-feira e tem muita coisa boa pra rolar ainda. Bel Marques também sacudiu a barra. O carnaval tá lindo, eu desejo sorte pra todo mundo, acho que vai dar tudo certo, nós temos o melhor carnaval do mundo. Os fãs de sempre agradecem. É bom demais, podem vir, essa voz aqui é espetacular, venham! A quinta de carnaval na Barra teve quase 40 atrações e foi toda do Folião Pipoca. Não houve desfile de bloco com corda, o circuito ficou livre para quem quisesse chegar e entrar na festa. A avenida ficou lotada. A gente nunca vai conseguir explicar com palavras o que o coração sente quando o trio chega junto. E a gente sente que está em Salvador, é sensacional. A primeira noite de desfile de trios na Barra também teve Daniela Mercury. E no circuito do Campo Grande, no centro, foi a noite dos blocos de samba. Atrações como Xande de Pilares e Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, arrastaram milhares de sambistas. É uma outra cara da folia de Salvador, que já virou tradição da quinta de carnaval. A seguir, o Congresso americano aprova o orçamento e destrava os gastos do governo. O aperto de mãos histórico entre o presidente da Coreia do Sul e a irmã do líder norte-coreano. E a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. A gente mostra já.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou essa madrugada o orçamento federal para os próximos 2 anos, depois de 2 paralisações e muita negociação de todos os lados no Congresso. Então a gente vai a Nova York conversar sobre isso com o nosso correspondente Jorge Pontual. Pontual, boa tarde para você. Bom, o orçamento passou, mas não sem muita estranheza e discussão, inclusive dentro do próprio partido do presidente Trump, né? É isso mesmo, Sandra. Boa tarde, Doni, boa tarde a todos. Foi uma noite bem tumultuada em Washington. Olha, um único senador, o republicano Rand Paul, bloqueou a votação do orçamento no Senado até 1 da manhã. Ele protestou contra o aumento do déficit federal e o que ele chamou de gastança governamental fora de controle. Ele perguntou: nós éramos contra os déficits do presidente Obama, agora somos a favor dos déficits só porque somos republicanos? Era de madrugada quando o Senado finalmente voltou e depois a Câmara, né? O presidente Trump acabou assinando o orçamento e, tecnicamente, o governo federal só parou por quase 9 horas, pouco tempo, né? Não teve efeito prático. Mostrou como anda bizarra a política americana. Foi a 2ª paralisação só este ano. O Partido Republicano rachou. A ala mais conservadora votou contra. O orçamento só passou porque teve apoio dos democratas, a oposição. Mas esta não conseguiu o que queria, uma solução para os dreamers, os sonhadores, como são chamados os jovens imigrantes que o presidente Trump ameaça deportar, se o Congresso não achar uma saída para eles até 5 de março. E a bizarrice não acabou não, foram aprovadas as linhas gerais do orçamento dos próximos 2 anos, só que as verbas de custeio só estão autorizadas até 23 de março. Se não tiver um acordo até lá para custear o governo até o fim do ano, pode ter mais uma paralisação, Sandra e Doni. Ok, Pontual, aí seria a 3ª só esse ano. Muito obrigada. Kim Yo-jong, a irmã do ditador norte-coreano, desembarcou hoje na Coreia do Sul para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ela chegou hoje cedo ao país, cercada por uma delegação de 22 integrantes. Kim Yo-jong, que ocupa um cargo-chave no Partido Único, estava junto com o chefe de Estado cerimonial, Kim Yong-nam. Ele é o mais alto oficial norte-coreano a cruzar a fronteira entre os 2 países nos últimos 65 anos. Essa também é a primeira vez que um integrante do núcleo da família Kim vai à Coreia do Sul desde a trégua na Guerra das Coreias em 1953. Amanhã, a irmã mais nova de Kim Jong-un vai se reunir em Seul com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que hoje recepcionou representantes de vários governos. O vice-presidente americano, Mike Pence, foi ao jantar, mas saiu 5 minutos depois. Segundo a imprensa sul-coreana, ele iria se sentar na mesma mesa do chefe de Estado cerimonial da Coreia do Norte. Pouco tempo depois, o vice-presidente americano voltou a ficar bem perto da delegação norte-coreana, na tribuna de honra, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Essa semana, os Estados Unidos disseram que vão fazer novas sanções econômicas contra a Coreia do Norte, como mais uma tentativa de pressionar Pyongyang a abandonar o programa nuclear. Na tribuna, o presidente sul-coreano Moon Jae-in e a irmã do ditador norte-coreano se cumprimentaram com um aperto de mão. E acabou agora há pouco a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. Veja na reportagem de Marina Isidro. Enfrentar fila para entrar no estádio olímpico com uma temperatura de 2 graus negativos vale a pena? Não é todo dia que você pode ver uma Olimpíada na sua casa, por isso vale o esforço de esperar no frio, diz esse estudante. Como essa promete ser uma das Olimpíadas mais geladas da história, todo mundo que entra aqui no estádio ganha um kit como esse, que tem gorro, cobertor, entre outros itens. Além disso, foram montados esses abrigos aqui no corredor do estádio. Assim o público pode entrar, se aquecer um pouquinho, assim suaviza o frio e depois volta para a arquibancada para acompanhar a cerimônia de abertura. As animadas boas-vindas mostraram as cores da Coreia do Sul. O espetáculo, contado através do olhar de 5 crianças, uma referência aos 5 aros olímpicos, misturou elementos da natureza e da história do país sede. Pela primeira vez em 11 anos, as Coreias do Sul e do Norte desfilaram sob uma bandeira unificada, um momento esportivo e político. E
E entre os 3.000 atletas, 10 são do Brasil. Edson Bindilatti, do bobsled, foi o porta-bandeira da delegação. Para mim é mais fácil pilotar o trenó a 140, 150 km por hora do que esse peso de levar a bandeira do nosso país, da nossa nação e representar milhões de brasileiros aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno. Com a Rússia banida por causa do escândalo de doping no país, 168 de seus atletas vão participar como neutros, sob a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. 47 russos tentaram competir de última hora, mas o recurso foi negado pela Corte Arbitral do Esporte. Num dos momentos mais esperados da noite, a pira foi acesa pela campeã olímpica de patinação artística Yuna Kim, estrela do esporte coreano e já aposentada. Em uma cerimônia em que não houve como fugir de questões como doping e política, a mensagem final foi algo bem maior: paz. Amanhã, no Como Será especial de Carnaval, dicas de como fazer uma fantasia sustentável e mais. Tem a volta do quadro Hoje é Dia de... Alexandre Henderson fala da importância das baianas e da velha guarda das escolas de samba. Conheça a escola de música que prepara jovens para tocar na bateria e o curso de gestão do carnaval. No estúdio, a paratleta Adriele Silva fala da estreia dela na Passarela do Samba em São Paulo. E você vai aprender um pouco sobre a arte de negociar. Como será que pais e filhos, patrões e empregados, empresários e clientes, enfim, todos nós, negociamos no dia a dia? É amanhã bem cedinho. Você vai ver a seguir uma nova esperança para os casos de infertilidade. Cientistas desenvolvem em laboratório um óvulo humano a partir do estágio inicial até a maturidade. A gente mostra já.
Pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, desenvolveram em laboratório, pela primeira vez, um óvulo humano, desde o estágio inicial até a maturidade, quando ele está pronto para ser fertilizado. Vamos até Londres conversar com a nossa correspondente Cecília Malan sobre isso. Cecília, boa tarde para você. Explica qual é a importância dessa descoberta, desse desenvolvimento em laboratório para a infertilidade. Boa tarde, Dona Sandra. Boa tarde a todos. Olha, a técnica pode levar a melhores formas de preservar a fertilidade de meninas que passam por tratamentos nocivos aos ovários, como rádio ou quimioterapia. No corpo, os óvulos só se desenvolvem após a puberdade. As meninas que têm câncer correm o risco de ficar estéreis. Antes de começar qualquer tratamento, elas podem retirar parte do tecido ovariano para, no futuro, se quiserem engravidar, implantar esse mesmo tecido e deixar os óvulos se desenvolverem naturalmente. Um processo arriscado, segundo os médicos, porque esse tecido pode conter células cancerígenas. O novo processo permitiria amadurecer os óvulos em laboratório sem a necessidade de voltar a implantar o tecido ovariano. Ou seja, os óvulos estariam prontos para a fertilização in vitro, por exemplo. O processo é inédito no mundo e a possibilidade de melhorar as chances dessas jovens pacientes é animadora. Mas ainda não é possível garantir a saúde dos óvulos de laboratório. Falta muita pesquisa ainda, Doni. Certo, Cecília, obrigado. Boa tarde. E a gente volta a falar sobre o Carnaval, o desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo com Janaína Lepre. Janaína. Oi, Sandra, olha, e a gente volta para mostrar que tem sim gente trabalhando debaixo desse sol forte em coisas ainda bastante importantes. Por exemplo, a montagem de um carro que vai desfilar hoje à noite aqui na Avenida. Olha só, ele veio aqui em peças e agora ele está sendo montado inclusive com a ajuda de um guindaste lá em cima. É um castelo mal assombrado, pelo que parece aqui, que está sendo construído aqui na Avenida. As peças estão sendo colocadas agora para o desfile dessa noite. Lembrando que esse carro aqui faz parte do desfile da primeira escola independente tricolor, que vai falar dos filmes de terror. Inclusive, a grande estrela é o nosso Zé do Caixão, um ícone do sistema de terror, dos filmes de terror brasileiros. Bom, os desfiles começam às 11 horas da noite, não às 11h15, como eu falei agora há pouco, tá bom? Bom carnaval, Sandra e Doni. Ok, Janaína, bom trabalho para você. Então começa o desfile às 11, logo depois de Big Brother Brasil. É isso aí. Certo. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Ótima tarde para você, um excelente carnaval.